Graça e paz, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, teólogos e todos que têm fome autêntica da Palavra de Deus. Hoje abrimos as cortinas de um novo trimestre. As lições desse trimestre nos convidam a caminhar com os patriarcas e nós vamos começar exatamente no marco zero da história da redenção. O nosso tema da lição 1 é monumental. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto de Josué 24 não está no começo da narrativa abraâmica. Está quase 500 anos depois, nas palavras finais do homem que conduziu Israel para a terra prometida. Josué fala como a nação que havia sido gerada pelo chamado de Abraão, e ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Esse é o ponto de partida teológico que destrói qualquer leitura superficial sobre o pai da nossa fé. Josué não está reconstruindo a história para glorificar Abraão, está proclamando um evangelho. Está dizendo à nação de Israel: vocês não estão aqui porque os seus antepassados eram melhores. Vocês estão aqui porque a graça de Deus desceu sobre um idólatra. A arqueologia moderna escavou a cidade de Ur dos Caldeus. Elas revelaram uma realidade muito diferente daquela que nós imaginamos das cidades antigas. Ur não era um acampamento de tendas no deserto, era uma das metrópoles mais sofisticadas do mundo antigo. Uma cidade suméria riquíssima. No coração urbano de Ur erguia-se uma pirâmide, o Zigurate de Nana, uma pirâmide escalonada dedicada ao deus Lua. Essa Zigurate era o centro religioso econômico da cidade. O próprio pai de Abraão estava no epicentro dessa cidade. Deus não varreu o mundo em busca de um monoteísta pré-existente que merecia a atenção divina. Deus atravessou os portões de uma metrópole pagã, entrou em uma família de sacerdotes idólatras e decretou graça sobre um homem que não havia feito absolutamente nada para merecê-la. Esta é a sola gratia mais escandalosa do Antigo Testamento. A segunda questão importante aqui é que, com esse cenário de densa idolatria em mente, avançamos para o versículo que dividiu a história da humanidade, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. No texto hebraico, o imperativo de Deus para Abraão aparece em duas palavras absolutas e cortantes: lek, leka. Literalmente, vai para ti mesmo, ou vai por tua própria conta, ou em benefício de ti mesmo. A Septuaginta traduz como um auristo imperativo: sai de uma vez. Não é uma recomendação, é uma ordem com caráter de irrevogabilidade. Vemos aqui uma anatomia tríplice de ruptura. Deus exigiu uma desconstrução em 3 camadas progressivas. Primeiro é a expressão hebraica Mei Artizesham, da tua terra. Abandone a sua pátria, a sua segurança geográfica e econômica. A segunda palavra hebraica é Umimoladetica, da tua parentela. Abandone o seu clã. No mundo antigo, quem saía das muralhas da cidade sem um grupo de guerreiro era presa de bandidos. A terceira palavra é Umibeit Aviká, da casa de teu pai. Abandone o seu núcleo de identidade mais íntimo e principalmente a religião herdada. A ordem para sair da casa do pai ganha um peso dramático quando lemos Gênesis 11:31. O texto revela que Tera, o pai, já havia tentado fazer essa viagem e tomou Tera a Abraão e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Tera começou a jornada em direção a Canaã, mas no meio do caminho chegou a Harã e estacionou. A arqueologia explica o porquê. Harã era a cidade gêmea de Ur, o segundo maior centro de adoração ao deus Lua, Nana, no Antigo Oriente. Quando Tera viu a conveniência e a religião familiar em Harã, ele desistiu
da promessa e morreu ali. Abraão teve que romper com a estagnação geracional. O imperativo ekleca exigia que Abraão não cometesse o mesmo erro do pai, a obediência pela metade. Quantos crentes hoje saem de Ur do mundo, mas estacionam na Harã da religiosidade conveniente, morrendo no meio do caminho, sem nunca pisar nas promessas de Canaã? Abraão teve que deixar o túmulo de seu pai e a religião do seu pai para alcançar o futuro de Deus. O chamado de Deus custa tudo o que você é. Outra questão importante está no contraste de Babel, Abraão e as promessas. Moisés colocou a narrativa da Torre de Babel em Gênesis 11, imediatamente antes do chamado de Abraão, Gênesis 12. A justa posição é teologicamente deliberada. Em Babel, o homem diz: façamo-nos um nome. A religião das obras tenta subir, o resultado é o juízo e a dispersão. Mas em Gênesis 12, Deus encontra um homem que não construiu nada e diz a ele: eu engrandecerei o teu nome. O que os babelenses tentaram roubar com soberba, Deus concede a Abraão como puro dom da graça. Vejam as 7 promessas que Deus faz a Abraão, uma aliança unilateral. Deus está selando o chamado de Abraão com 7 cláusulas unilaterais. Notem, Abraão não assina nada, é Deus quem faz as promessas. Abraão recebe primeiro: de ti farei uma grande nação. O impossível biológico, pois Sara era estéril. Segundo, Deus disse: eu te abençoarei, a verdadeira provisão divina, substituindo as mentiras da falsa religião de Ur dos caldeus. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Quarto, sê tu uma bênção. Abraão como canal, não como reservatório. 5, abençoarei os que te abençoarem. E sexto, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus assume a defesa do seu eleito. E em sétimo lugar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós vamos para a nossa quarta questão. O evangelho aqui está sendo pregado a Abraão. Esta 7ª promessa exige que mergulhemos na hermenêutica paulina. O que Deus estava comunicando? Gálatas 3:8 diz: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão abençoadas em ti. O peso desta frase é esmagador. Paulo está fazendo uma declaração hermenêutica de categoria. Quando Deus pronunciou as palavras de Gênesis 12:3 no ouvido de Abraão, o Espírito Santo estava pregando o evangelho de forma antecipada. Isso significa que a aliança abraâmica não é um projeto geopolítico étnico. Significa que a missão universal estava inscrito no DNA da aliança desde o princípio. Abraão foi eleito como a planta baixa da redenção cósmica. Todo o arco da narrativa de Abraão é uma sombra tipológica da vida, morte e ressurreição do Filho unigênito de Deus. Quando você dobra o joelho e é perdoado no nome de Jesus, você é o cumprimento da 7ª promessa feita sobre as estrelas de Ur. Temos aqui então uma outra questão. Como Abraão responde? Hebreus 11:8 mostra: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Veja, o texto de Gênesis 12:6 é milimetricamente específico. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Por que o Espírito Santo registrou o nome dessa árvore? A palavra Moré no hebraico significa mestre ou oráculo. A arqueologia revela que aquele carvalho era um santuário pagão cananeu, um lugar onde sacerdotes ímpios buscavam adivinhações demoníacas nas folhas da árvore. E o que Abraão fez ali? No verso 7, edificou ali um altar ao Senhor. Abraão não construiu o seu altar num lugar neutro, ele vai exatamente
no centro da adoração a falsos deuses de Canaã e finca a bandeira de Iavé. Ele está dizendo: a partir de hoje, quem fala nesse território não é mais os oráculos de Moré, mas é o Deus Altíssimo. É uma espécie de declaração de ocupação territorial através da adoração. Logo depois, movido pela fome, Abraão vai fugir para o Egito. Gênesis 12:10 diz: e havia fome na terra, e Abraão desceu ao Egito. A primeira experiência de Abraão na terra da promessa não é a prosperidade, é a escassez extrema, Raab, a fome. E Abraão entra em um colapso de fé, ele abandona a terra da promessa e desce ao Egito, que tipifica o sistema do mundo. No Egito, o medo paralisa o patriarca. Ele entrega Sara, a mulher da aliança, com uma meia-verdade que é uma mentira completa, colocando o plano de redenção da humanidade em risco extremo para salvar a sua própria pele. Sara é levada para o palácio de Faraó. O plano de Deus parece colapsar. Mas Gênesis 12:17 declara: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas. Deus intervém sobrenaturalmente, e é aqui que nós temos um dos mistérios mais profundos da tipologia bíblica. Embora a descida ao Egito tenha sido uma covardia de Abraão, a soberania divina transformou esse evento em uma tipologia escatológica perfeita. Na literatura judaica há um princípio que diz: as ações dos pais são um sinal para os filhos. Séculos antes de Moisés nascer, vejam o paralelo absoluto. Uma fome severa obriga Abraão a descer ao Egito. Uma fome severa obriga Jacó a descer ao Egito. Segundo, o governante egípcio oprime a semente da promessa. O faraó oprime os hebreus. Terceiro, Deus intervém enviando grandes pragas. Gênesis 12:17. Depois, Deus envia as 10 pragas. Êxodo 7:12. E em quarto lugar, Faraó expulsa Abraão de lá, em Gênesis 12:20. E agora Faraó implora para Israel sair do Egito. Em quinto lugar, Abraão sobe do Egito carregado de riquezas, prata e ouro. Gênesis 13:2. Depois, Israel sai do Egito despojando os egípcios. Êxodo 12:35. Mesmo no meio do fracasso moral de Abraão, Deus estava tecendo o mapa profético da redenção da nação. A fidelidade de Deus não apenas consertou o nosso erro, mas transformou em um testemunho da sua graça majestosa. Uma outra questão importante foi quando Abraão sai do Egito. Ele retorna ao lugar do primeiro altar, entre Betel e Ai, em Gênesis 13:4. Agora ele aprende a depender da graça. A vida de Abraão, a partir dali, é marcada por 2 símbolos: tendas e altares. A tenda representa a espiritualidade peregrina, mostra que ele nunca se apegou àquela terra. O altar é a prioridade da adoração, mostra que por onde ele ia, Deus estava em primeiro lugar. O cristão que parou de viver em tendas e de levantar altares se tornou um pagão com vocábulo religioso. Ele construiu impérios nessa terra como se fosse viver para sempre e parou de consagrar a Deus os territórios da sua vida. Precisamos sermos confrontados hoje, crentes do século 21. Nós ainda vivemos em tendas ou nós enterramos o nosso coração nas acumulações das riquezas deste mundo? Você ainda levanta altares? Ainda há culto nas nossas casas? Ainda fazemos leitura devocional com a nossa família? Abraão levantou um altar diante do oráculo do demônio. Você tem levantado o altar de Deus no meio da cultura hostil do seu trabalho, da sua escola e da sua universidade? E talvez por causa da sua incredulidade, o Egito está te atraindo, mas a graça de Deus luta com você para arrancar você de lá, como lutou com Abraão. Faça como Abraão, volte a Betel, volte ao altar. A ordem de Deus para você continua sendo Ecleca. Sai da zona de confronto,
rompe com o arame da estagnação. E onde quer que você arme a sua tenda e que a primeira pedra assentada seja o altar da adoração, que cada um de nós possamos ouvir o chamado de Deus, que possamos sair do nosso conforto, que possamos deixar o pecado e a incredulidade e atender ao chamado de Deus, de entregar nossa vida, nossa família, tudo que somos e tudo que temos ao nosso Deus. Que nós possamos desenvolver uma mentalidade peregrina, de que nós não pertencemos aqui, de que nós não estamos aqui para experimentar o melhor dessa terra, estamos aqui para servirmos o Senhor, para prestarmos a Ele culto, para testemunharmos em lugares aonde altares de adoração aos deuses seculares estão sendo levantados. Deus chamou eu e você para levantarmos altares no nosso bairro, na nossa escola, na nossa universidade, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá, nós devemos levar o nosso altar. Que Deus abençoe você, que sejamos construtores de tendas e de altares para a glória do nosso Deus. A Deus toda a glória.